Fala aí, rapaziada, beleza com vocês? Tranquilo? Bom, tô vindo aqui só para agradecer a todo mundo que votou lá na comunidade do canal, né? Votou por este vídeo aqui, ao qual eu irei falar sobre o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. E galera, eu já fiz um vídeo sobre o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Caso você ainda não tenha assistido, vou deixar o card aqui em cima, valeu? Tá, assiste lá que tá muito maneiro, valeu? Na verdade já estou mó tempão querendo fazer esse vídeo, mas eu ia sempre adiando. E então resolvi fazer logo de uma vez, na verdade. Existem muitas curiosidades relacionadas a esse filme. Por exemplo, o Harrison Ford, ele teve um grave problema de hérnia de disco. E aí o Vic Armstrong, que era o dublê do Harrison Ford, teve que substituí-lo por vários dias. Mas eu vou contar tudinho aqui nesse vídeo, tá? Enfim, então vamos lá, espero que você goste. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E é isso aí, então vamos lá. Indiana Jones e o Templo da Perdição é um filme de ação e aventura americano de 1984, dirigido por Steven Spielberg. É o segundo filme da franquia do Indiana Jones, uma sequência do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida de 1981, com Harrison Ford reprisando seu papel como Indiana Jones, e o segundo filme a usar a tecnologia THX, depois do filme Star Wars O Retorno de Jedi. Depois de chegar à Índia, Indiana Jones é solicitado por aldeões desesperados para encontrar uma pedra mística e resgatar seus filhos de um culto Tugan, que pratica escravidão infantil, magia negra e sacrifício humano ritualístico em homenagem à deusa Kali. Não querendo apresentar os nazistas como vilões novamente, George Lucas, que foi o produtor executivo e co-roteirista, decidiu considerar este filme uma sequência. 3 histórias para o enredo foram rejeitados antes de George Lucas escrever um tratamento para o filme que se assemelhava ao enredo final. Lawrence Kasdan, que foi o colaborador de George Lucas no roteiro de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, recusou a oferta para escrever o roteiro de Indiana Jones e o Templo da Perdição, e os roteiristas Willard Huyck e Gloria Katz foram contratados como seus substitutos, que já haviam trabalhado com George Lucas no filme American Graffiti. Os roteiristas Willard Huyck e Gloria Katz eram casados e foram casados de 1969 até 2018. Gloria Katz morreu de câncer no ovário aos 76 anos de idade, no dia 25 de novembro de 2018. Indiana Jones e o Templo da Perdição foi lançado com sucesso financeiro, mas as críticas iniciais foram mistas, criticando seus elementos mais sombrios e a violência do filme. No entanto, a opinião crítica melhorou com o decorrer do tempo, citando a intensidade e a imaginação do filme. Em resposta a algumas das cenas mais violentas do filme e com reclamações semelhantes sobre o filme Gremlins, Steven Spielberg sugeriu que a Motion Picture Association of America, a MPAA, alterasse seu sistema de classificação, o que fez 2 meses após o lançamento do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, criando uma nova classificação PG-13. Indiana Jones e o Templo da Perdição foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 23 de maio de 1984. Indiana Jones e o Templo da Perdição foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora original e ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais.
Você que está inscrito aqui nesse canal e que está assistindo este vídeo, vamos agora a algumas curiosidades interessantes que pouquíssimas pessoas sabem sobre este filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Então vamos lá. Cronologicamente, esse é o primeiro filme da história do Indiana Jones. E você sabia que o ator Dan Aykroyd, o ator que fez os Caça-Fantasmas, que interpretou o Ray Stantz, aparece bem no começo do filme, algo muito sutil. As cenas da perseguição no trenzinho deveria ter entrado no primeiro filme, no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, mas como a história estava muito recheada, então Steven Spielberg e George Lucas decidiram guardar a ideia para os trenzinhos para um futuro filme. O ator que interpretou Short Round, Ki-Gui Kwan, foi escolhido por Steven Spielberg quando ele e o seu irmão foram fazer o teste para o personagem. Ele foi apenas acompanhar o irmão. Acontece que Steven Spielberg gostou muito dele e o escolheu, mesmo ele indo apenas para acompanhar o irmão e não fazer o teste para o filme. O filme tem uma trama sombria, porque na época George Lucas estava passando por um momento difícil, como a sua separação, por exemplo, sua separação da sua esposa Marcia Lucas, ao qual ele foi casado de 1969 a 1983. Por isso a cena onde corações são arrancados, uma alusão ao seu coração destruído pela sua ex-esposa. Steven Spielberg começou um relacionamento com Kate Capshaw neste filme, onde se conheceram. Eles casaram-se em 1991 e estão casados até hoje. Steven Spielberg disse que quando George Lucas o abordou pela primeira vez para dirigir Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, ele disse: George disse que se eu dirigisse o primeiro, teria que dirigir uma trilogia. Ele tinha 3 histórias em mente. Descobriu-se que George Lucas não tinha 3 histórias em mente e tivemos que inventar histórias subsequentes. Tanto George Lucas como Steven Spielberg mais tarde atribuíram o tom do filme, que era mais sombrio do que os Caçadores da Arca Perdida, a seus momentos pessoais, após o término dos seus relacionamentos. Além disso, George Lucas sentiu que deve ter sido um filme sombrio, da mesma maneira que Star Wars: O Império Contra-Ataca foi o segundo filme mais sombrio da trilogia de Star Wars. Steven Spielberg disse: o perigo de fazer uma sequência é que você nunca pode satisfazer a todos. Se você der às pessoas o mesmo filme com cenas diferentes, elas perguntarão: por que você não é mais tão original? Mas se você der a elas o mesmo personagem em uma aventura fantástica, mas com um tom diferente, você corre o risco de decepcionar a outra metade do público que só queria uma cópia do primeiro filme, com uma garota diferente e um bandido diferente. Você ganha e perde dos dois lados. George Lucas ambientou a história do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição um ano antes do primeiro filme para evitar a repetição do uso dos nazistas como vilões. Steven Spielberg originalmente queria trazer de volta Marion Haverwood junto com Abner Haverwood,
considerado como um personagem para Indiana Jones e o Templo da Perdição. No desenvolvimento da história, George Lucas concebeu uma cena de perseguição que seria a abertura do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, em uma motocicleta na Grande Muralha da China, seguida pela descoberta de um mapa do mundo perdido com um vale escondido habitado por dinossauros. Outra ideia era apresentar o Rei Macaco como o dispositivo para a trama. No entanto, as autoridades chinesas recusaram a permissão para filmar no país, exigindo um cenário diferente. George Lucas escreveu um roteiro que incluía um castelo assombrado na Escócia, mas Steven Spielberg sentiu que era muito semelhante ao filme Poltergeist. Então o cenário se transformou em um templo demoníaco na Índia. George Lucas teve a ideia que envolvia um culto religioso dedicado à escravidão infantil, magia negra e sacrifício humano em um ritual. O roteirista Lawrence Kasdan, que escreveu o roteiro de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, foi convidado para escrever o roteiro de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele disse: "Eu não queria ser associado ao Templo da Perdição. Eu apenas pensei que era horrível. É tão cruel. Não há nada de agradável naquele filme. Eu acho que o Templo da Perdição representa um período caótico nas vidas de Steven Spielberg e George Lucas. E o filme é muito feio e mesquinho." Então George Lucas contratou Willard Hughes e Gloria Katz para escrever o roteiro por causa dos seus conhecimentos da cultura indiana. Os cineastas não tiveram permissão para filmar no norte da Índia e no Fort Lambert, devido ao governo considerar o roteiro muito ofensivo. O produtor Frank Marshall explicou que originalmente as cenas seriam filmadas na Índia, em um palácio fantástico. "Eles exigiram que dessemos a eles um roteiro, então o enviamos e não achamos que seria um problema. Mas por causa do elemento voodoo com Moulin Rouge e os Thugs, o governo indiano estava um pouco hesitante em nos dar permissão. Eles queriam que fizéssemos coisas como não usar o termo Marajá e não queriam que atirássemos em um templo específico que havíamos escolhido. O governo indiano queria mudanças no roteiro e privilégio no corte final do filme. Então a produção do filme mudou as filmagens para Kandy, Sri Lanka, com pinturas e modelos em escala para a vila, o templo e o palácio Pankot. A inflação orçamentária também fez com que Indiana Jones e o Templo da Perdição custasse o equivalente a 28 milhões e 17 mil dólares, 8 milhões a mais do que Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. As filmagens começaram em 18 de abril de 1983 em Kandy, Sri Lanka, e após o término de filmagem no Sri Lanka, a produção mudaram-se para Elstree Studios em Hertfordshire, Inglaterra, no dia 5 de maio de 1983. Frank Marshall lembrou: "Ao filmar as cenas de insetos, os membros da produção iam para casa e encontravam insetos em seus cabelos, roupas e sapatos. A iluminação habilidosa do diretor de fotografia Douglas Slocombe ajudou a disfarçar o fato de que cerca de 80% do filme foi rodado em um ambiente escasso. E aí, rapaziada, estou de volta, hein? E o like? Deixou o like? Que bom, hein? Então vamos lá, vamos continuar. Então, Steven Spielberg contratou alguns empreiteiros que estavam trabalhando próximo ao local onde seria filmado a cena da ponte.
Para construírem a ponte, a maioria do elenco tinha medo de caminhar sobre a ponte, menos Steven Spielberg e Harrison Ford, enquanto os capangas caem no rio cheio de crocodilos. Na verdade, eram bonecos com um tipo de dispositivo que faziam mover as pernas. Durante a cena de luta no final do filme, Ke Huy Quan acertou acidentalmente com um pedaço de madeira cenográfica no olho de Kate Capshaw. A produção do filme então pintaram uma mancha preta nos olhos, em consideração a Kate Capshaw e o seu hematoma. Ke Huy Quan, que interpretou Short Round, se inspirou no Jack Chan para a cena em que ele luta contra os capangas. O elefante comeu o vestido vermelho da Will Scott, que é interpretado pela Kate Capshaw. Apenas um vestido vermelho foi feito para Kate Capshaw, devido à quantidade limitada do vestido original, que era dos anos 1920 a 1930. Harrison Ford sofreu com dores por causa de uma grave hérnia de disco espinhal ao rodar uma cambalhota enquanto filmava a cena com o assassino no quarto de Indiana Jones, lá no castelo. Uma cama do hospital foi colocada no set para Harrison Ford descansar de uma cena para outra. George Lucas disse: Ele mal conseguia se levantar, mas estava lá todos os dias para que as cenas não parassem. Ele estava com uma dor incompreensível, mas ainda estava tentando fazer acontecer. Sem alternativas, George Lucas parou a produção do filme enquanto Harrison Ford foi levado ao Hospital Sentinela no dia 21 de junho de 1983 para recuperação. O dublê Vic Armstrong passou 5 semanas como substituto de Harrison Ford como Indiana Jones, enquanto Wendy Lish, esposa de Vic Armstrong, serviu como dublê de Kate Capshaw.